Academia debate deficiência e democracia. Um estudo de Wederson Rufino dos Santos, mestre em política social pela Universidade de Brasília, a UNB. Os convidados do programa são os professores Lívia Barbosa, do Departamento de Serviço Social da UNB, e Daniel Avelino, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e mestre em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Destaque também para a bibliografia usada neste estudo e também as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Deficiência e democracia, a interpretação do Poder Judiciário sobre o benefício de prestação continuada. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade de Brasília, UNB, para obtenção do título de mestre em Política Social. Bem, vamos abrir espaço agora, então, ao mestre Wederson Rufino dos Santos para que ele possa fazer a apresentação do seu trabalho aqui na Academia. Wederson. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da TV Justiça para a apresentação. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer a presença da professora Lívia Barbosa e do professor Daniel Avelino para enriquecer o debate daqui a pouco. Bom, a minha dissertação, ela consistiu em um estudo qualitativo do tipo análise de política pública sobre como o Poder Judiciário tem interpretado os critérios de elegibilidade do BPC, benefício de prestação continuada. O BPC ele é um benefício de transferência de renda, benefício assistencial de transferência de renda, garantido às pessoas com deficiência e às pessoas idosas acima de 65 anos, que vivem na extrema pobreza. Então, um benefício assistencial que não exige contribuição prévia e, além disso, destinado para pessoas que vivem na extrema pobreza, porque o critério de entrada para concessão do benefício é 1/4 de salário mínimo per capita familiar. O BPC hoje ele é uma das principais políticas de combate à pobreza e de redução das desigualdades no Brasil. Ele é concedido para pouco mais de 3,5 milhões de pessoas, dentre as quais pouco mais de 1.800.000 são pessoas com deficiência. Comparado com o Bolsa Família, que também é outro importante benefício assistencial de transferência de renda, de combate à pobreza, o BPC é maior, inclusive, que o Bolsa Família em termos de recursos envolvidos, é menor apenas em termos de pessoas envolvidas e pessoas que recebem o benefício, porque os beneficiários do Bolsa Família é em bem maior número. Então, o meu objetivo foi analisar como o Poder Judiciário tem interpretado os critérios de elegibilidade do BPC, uma vez que o BPC ele tem previsão constitucional no artigo 203 e ele é concedido pelas agências do INSS, uma vez que os solicitantes, ao pedir a concessão do benefício no INSS e o benefício é negado por alguma razão, o solicitante ainda tem o direito de recorrer e pedir uma revisão dessa concessão negada e esgotadas todas as possibilidades recursais na agência do INSS, ainda assim a pessoa tem o direito de recorrer, obviamente, ao Poder Judiciário para a concessão do benefício. Então, o meu estudo é um tipo de análise de política pública no sentido de analisar esse cenário do Poder Judiciário, ele está no momento posterior da execução da política pública e como tem crescido o número de concessões do BPC por meio do Poder Judiciário, o meu interesse era saber qual era esse cenário de concessão do BPC no Poder Judiciário e, além disso, saber como o Poder Judiciário tem interpretado esses critérios que permitem a entrada e a concessão do benefício. Como eu disse, a minha dissertação foi analisada basicamente a concessão do BPC para as pessoas com deficiência e não para os idosos que também recebem o BPC. Então, os dois critérios para a concessão do BPC, basicamente, a pessoa tem que ser deficiente nos termos da legislação do benefício, uma deficiência, e além disso, tem que ser pobre nos termos da legislação do benefício, como eu falei sobre o critério de pobreza. Em algum momento, se esses critérios não são vistos pelo INSS como capazes de conceder o benefício, então o benefício é negado, então é nesse momento que o judiciário entra, quando a pessoa recorre ao Poder Judiciário, interpretando que de alguma forma a negação no INSS foi indevida. Você pegou assim, algum tipo de processo para fazer essa análise, um conjunto de processos?
A metodologia do estudo consistiu na análise de 5 tipos de peças judiciais, dentre elas 30 processos judiciais de uma região do país, julgada por 10 juízes federais diferentes. Além disso, eu analisei uma ADIM, a ADIM 1232, que questiona a constitucionalidade do critério de 1/4 de salário mínimo. Eu analisei também uma ação civil pública do Ministério Público Federal, que questiona uma especificação do que vem a ser a pessoa com deficiência para concessão do BPC. Essa ação civil pública do Ministério Público Federal, ela tramitou na região judiciária do Acre. Além disso, eu analisei um recurso extraordinário do STF, que ainda está em aberto o julgamento, que é um recurso extraordinário do ano de 2008. E, além disso, eu analisei também a DPF número 182, que também está em aberto, em julgamento, a DPF 182 de 2009. Essas duas últimas, elas têm julgamento ainda a ser feito pelo STF. Então, basicamente, o meu estudo foi a análise desses cinco tipos de peças judiciais, acreditando que elas são as peças mais importantes do ponto de vista, seja da correção, da revisão, da concessão do benefício, por meio do Poder Judiciário. E, a partir da análise dessas 5 peças judiciais, eu pude chegar a algumas conclusões do que pode ser, então, esse cenário que indica como o Poder Judiciário interpreta o benefício de prestação continuada. Os principais resultados apontaram que a revisão do Poder Judiciário sobre os critérios do BPC, elas vão além da mera correção da política, uma vez que houve uma concessão indevida no INSS. Os resultados, eles apontaram principalmente que, na verdade, a atuação do Poder Judiciário, nesse caso, ela tem 2 frentes, principalmente. Primeiro, ela busca questionar a constitucionalidade desses critérios, ou seja, então o Poder Judiciário, ele não atua apenas corrigindo a política, uma vez ou caso fosse uma negação indevida, mas ele questiona a constitucionalidade de alguns critérios. E, por outro lado, o segundo caminho de resposta ou de resultados desse cenário da revisão do BPC pelo Poder Judiciário é que essa própria atuação do Poder Judiciário, ela aponta para aperfeiçoamentos da política pública. Então, esses 2 resultados do questionamento da constitucionalidade dos critérios e, por outro lado, do aperfeiçoamento e da proposição de alterações, como foi o caso da ação civil pública do Acre, como é o caso, a depender dos resultados das ações de controle de constitucionalidade, no caso do recurso extraordinário, da DPF e da ADIM, é que, a depender desses resultados, elas podem também alterar alguns critérios do benefício de prestação continuada. Então, basicamente, foram esses 2 resultados que eu cheguei, além da mera correção da política, caso a concessão foi indevida. Bem, agradeço ao Ederson Rufino, de fato é um tema bastante interessante, daqui a um pouquinho nós teremos tempo para debater esse assunto. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. O que é deficiência? Débora Diniz, coleção Primeiros Passos, editora Brasiliense. Uma introdução aos direitos, William Edmundson, editora Martins Fontes. Curso de Direito Constitucional, Teoria, Jurisprudência e Questões, Sérgio Valadão Ferraz, editora Elsevier. Em destaque na academia, a dissertação Deficiência e Democracia, a interpretação do Poder Judiciário sobre o benefício de prestação continuada de Ederson Rufino dos Santos, mestre em Política Social. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa já na fase de debates. Até já.
Hoje, o Academia debate a dissertação Deficiência e Democracia, a interpretação do Poder Judiciário sobre o benefício de prestação continuada. Estudo de Wederson Rufino dos Santos, mestre em Política Social. Vamos conferir as mais recentes publicações do mercado editorial da Academia Jurídica. A relação de emprego e os impactos decorrentes dos benefícios previdenciários. Dissertação de Cláudia Salles Vilela Viana, editora LTR. Propriedade intelectual e importação paralela. Tese de Maristela Basso, editora Atlas. Educação e trabalho na dimensão humana, o dilema da juventude. Dissertação de Flávia Soares Correia, editora LTR. Bem, vamos agora à fase de debates aqui na Academia sobre esse trabalho apresentado pelo Wederson Rufino. E eu já gostaria de contar com a primeira intervenção da professora Lívia Barbosa, ela que é professora do Departamento de Serviço Social da UNB, a Universidade de Brasília. Professora. Obrigada, Rimac. Eu gostaria de agradecer o convite para a participação no programa. Aproveito para cumprimentá-lo, cumprimentar o professor Daniel Avelino e cumprimentar principalmente o Wederson Santos pela qualidade do trabalho, pela relevância da sua produção, relevância teórica, política. E eu gostaria de te perguntar, inicialmente, sobre um dos resultados que você encontra na pesquisa, né? Na verdade, você encontra que os juízes, eles apresentam uma postura vanguardista no que se refere à concepção de deficiência para a concessão do benefício de prestação continuada. A tendência internacional agora é você ter você fundamentar as políticas sociais no chamado modelo social da deficiência, que considera o contexto e as barreiras restritivas, né, de participação que agregam desvantagem na vida do sujeito com impedimento corporal. Na verdade, a deficiência passa a ser a combinação desses dois fenômenos, o impedimento corporal e as barreiras do ambiente. E você identifica que os juízes, eles tem uma postura muito mais ampla, tem um conceito de deficiência muito mais amplo, muito mais próximo dessa tendência internacional que está presente tanto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, como na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. A minha pergunta é sobre se esse vanguardismo do judiciário ele pode ser identificado efetivamente nessa concepção de deficiência mais ampla, ou se a condição de extrema vulnerabilidade do sujeito que requer o benefício para a deficiência, que é um sujeito em extrema pobreza, que congrega outros elementos de vulnerabilidade, como raça, sexo, dentre outras questões, região. Tanto o Nordeste é uma das regiões que mais recebe o benefício de prestação continuada da assistência social, uma das regiões mais pobres do país. A minha pergunta é se esses outros elementos, eles têm algum peso nesse vanguardismo ou não, se é um vanguardismo efetivamente relacionado à concepção de deficiência. Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, é possível concluir, assim como você disse, que esse é um dos principais resultados mesmo da dissertação, de que o conceito ou o modo como se avalia quais são as deficiências para concessão do BPC, a gente poderia colocar nesses termos que é um conceito mais amplo do que era aquele avaliado pelo INSS. Nesse sentido, é sim um vanguardismo do Poder Judiciário que, localizando novamente, os processos judiciais que eu analisei são dos anos de 2005 e 2006, no momento anterior a algumas mudanças importantes que a legislação e a concessão do BPC foi ter no ano de 2007, implementado de fato em 2009, que é a avaliação social também junto da perícia médica, porque até então, até o decreto 6214 de 2007, só a perícia médica avaliava as pessoas com deficiência. A partir desse decreto, houve a inclusão da avaliação social e efetivamente passou a funcionar em julho de 2009, alguns meses antes da defesa da minha dissertação. Então, essa introdução da avaliação social no momento de avaliar a pessoa com deficiência para concessão do BPC, ela tem novos critérios, como você mesmo mencionou, que amplia o que vem a ser a experiência da deficiência. Ela não é só mais a deficiência
inscrita no corpo ou uma deficiência que é a ausência de alguma lesão, mas ela é um conceito de deficiência que localiza esse corpo com impedimento dentro de um ambiente que é hostil a essa diversidade corporal. Então, os processos judiciais que eu analisei, no momento bastante anterior a dessa nova mudança, ela já antecipou esse novo conceito de deficiência que, como você mesmo mencionou, é resultado de um debate internacional que aos poucos foi tomando corpo no Brasil e se efetivou, de fato, por meio do Decreto 6214, que incorpora os critérios da CIF, que é da Classificação Internacional de Funcionalidade da OMS, que tem esse conceito de deficiência do modelo social amplamente, né, amparado nesse conceito mais amplo de deficiência, como você mencionou, do modelo social da deficiência. Então, foi possível, sim, identificar esse vanguardismo nesse um conceito um pouco mais amplo dos juízes federais. Bem, vou contar agora com a participação do professor Daniel Avelino, ele que é professor do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia. Ederson, em primeiro lugar, te parabenizo pelo seu trabalho, é um excelente trabalho. Eu acho que ele traz contribuições muito importantes, tanto para a área do direito, quanto para a área da assistência social. E, na minha opinião, falando de uma maneira bem franca, eu acho que seria uma leitura obrigatória, principalmente para os gestores públicos que lidam com essa área de concessão de benefício de prestação continuada e também para os operadores do direito que analisam esse tipo de prestação ou esse tipo de direito no seu cotidiano. Agradeço também a TV Justiça pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e eu queria conversar um pouquinho mais contigo, estender um pouco mais esse diálogo sobre um ponto mais específico, que é o da judicialização da política pública. Como a gente tem casos e tem exemplos em outras áreas, como a da saúde, da educação e também na assistência social. Por um lado, a gente percebe que o judiciário, como uma instância de revisão e controle, foram os termos que você utilizou, ele pode fazer esse trabalho de revisão conceitual e de expansão da política pública e da própria garantia dos direitos, como a professora Lívia bem colocou, na revisão do conceito do que é deficiência física e que é o ponto central da sua dissertação. Eu quero também, por outro lado, chamar a atenção para um outro ponto, que é o elemento da democracia dentro do título do seu trabalho. Existe também um outro lado nessa história. As políticas sociais, especificamente no caso da assistência social, elas tiveram uma construção que envolveu uma luta, uma mobilização, uma base popular de construção dessas políticas. E isso se refletiu principalmente no Poder Executivo, na construção de instâncias participativas, como é o caso da Conferência Nacional de Assistência Social, que acontece mais uma edição em 2011, e das instâncias permanentes de controle, como é o caso do Conselho Nacional de Assistência Social. Por determinação da Constituição e por determinação também da lei, são instâncias de controle que são participativas, paritárias e, como diz o próprio texto da Constituição, envolvem a participação da população em todos os níveis de controle. Então, isso foi uma conquista, vamos chamar de democrática, fazer com que essas instâncias pudessem participar da formulação das políticas. Isso contrasta muito com a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário. No Judiciário, a gente não tem esse tipo de abertura para participação direta. No Judiciário, a gente não tem a participação de maneira paritária. E no Judiciário, a gente não tem o acesso direto da população no processo de tomada de decisão efetivamente. Então, nesse contexto geral do controle da política de assistência social pelo Poder Judiciário, como foi o caso analisado, e muito bem analisado, diga-se de passagem, no seu trabalho, eu te pergunto, do ponto de vista da democracia, é o Poder Judiciário a instância mais adequada para a gente realizar esse tipo de controle? Obrigado. Obrigado pela importante pergunta. Bom, eu tenho dois caminhos para responder a sua questão. A primeira delas é que, do ponto de vista do controle de constitucionalidade dos critérios de elegibilidade do BPC, obviamente, o Poder Judiciário é o único que tem capacidade para realizar esse controle quando, em alguma medida, há uma compreensão de que esses critérios podem afrontar ou, de certa forma,
impedir que o benefício seja concedido para pessoas que tenham direito dessa concessão. Então, nesse sentido, o Poder Judiciário é não só a melhor, mas a única. Mas fora isso, que é o óbvio do controle de constitucionalidade, o que eu encontrei nos resultados da análise das peças judiciais foi exatamente, em algum sentido, um passo além dessa atuação do Poder Judiciário, que é não só corrigir a concessão do BPC quando, por alguma eventualidade, houve uma negação indevida nas agências do INSS, mas, por outro lado, o passo adiante da atuação do Poder Judiciário é que, além desse controle de constitucionalidade, esse controle, essa revisão dessa concessão permite questionar alguns critérios e, inclusive, possibilitar adequação e sugerir adequações e modificações para o funcionamento do BPC, que é o caso da ação civil pública do Estado do Acre, que compreendeu que um critério específico que descreve o que são as deficiências aptas a receberem o BPC, esse critério era um critério indevido, portanto, a ação civil pública do Ministério Público Federal eliminou esse critério e modificou o critério que o INSS passou a utilizar, porque o INSS teve que publicar uma nova instrução normativa. Além disso, o controle de constitucionalidade, no caso do critério de renda familiar, o julgamento ainda está para acontecer, mas o julgamento pode alterar esse critério. Então, ou seja, não é meramente um controle judicial, mas ele pode alterar os critérios de concessão do benefício, os critérios que determinam a elegibilidade, portanto, a concessão do benefício. Talvez esse foi o principal resultado, na verdade. A pergunta se a atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas é uma atuação correta, democrática, do ponto de vista do equilíbrio do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, mas, por outro lado, a resposta que eu tenho é que, nesse caso, o questionamento do Poder Judiciário pode fazer com que a concessão do benefício seja para aquelas pessoas, em um momento, sejam para aquelas pessoas que, imaginadas talvez pelo momento da Constituinte, que construiu esse benefício que se materializou no artigo 203, que posteriormente foi regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social e que tem uma série de especialistas que concordam que o momento da regulamentação política ocorrido em 93, ele, de certa forma, ele restringiu alguns possíveis beneficiários. Então, a atuação do Poder Judiciário serve, nesse caso específico da assistência social, para, de certa forma, ampliar e conceder o benefício para as pessoas que, de acordo com o artigo da Constituição, teriam direito. Uhum. Bem, certamente é um tema bastante interessante, estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu gostaria aqui de agradecer a professora Lívia Barbosa, também o professor Daniel Avelino pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar aqui do programa Academia, não de forma diferente, claro, ao mestre Wederson Rufino dos Santos, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. E lembro que você, acadêmico, pode trazer o seu trabalho também para ser debatido aqui no programa. Para isso é fácil, basta enviar o currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.